Boa noite a todos, graça e paz. Que bom que estão todos aqui. Sábado, último sábado de outubro, fim do ano. Amém. E nessa noite queria chamar o preletor, Léo Ritter. Léo Pilha. Fala um pouquinho como é que é. É assim, claro. Cara, Então, gente, Cassiano me deu a honra de orar por Léo para iniciar a palavra. E da mesma forma, orem por ele também. Recebam a palavra dele, assim como vocês recebem do Túlio, do Cássio, do Arthur. É normal a primeira vez ficar nervoso. Até hoje, quando eu ministro, eu fico nervoso. Eu ministro toda quarta-feira mesmo, assim, eu fico nervoso. Então, isso mostra o temor e o tremor que a gente tem pelo Senhor. E assim tem que ser com cada um de nós, amém? Estenda suas mãos, baixe suas cabeças para o lugar, abençoe a vida dele. Pai, nós te damos graça pela vida do Léo Vitor, Pai. Use ele grandemente nessa noite, Pai. Que ele não venha reter nada daquilo que o Senhor já entregou no coração e na mente dele, Pai. Que ele seja a boca de Deus aqui nessa noite e que as palavras venham encontrar solo fértil, Pai, e germinar, Pai. Que as palavras de hoje venham gerar frutos nas pessoas e que venham a ser praticadas aquilo que será ensinado nessa noite, Pai. Pai, que o Léo Vitor não venha reter nada daquilo que o Senhor já deu e que ele venha transbordar, Pai, a ponto de encher seus lagares aqui nessa igreja nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a prosperidade do Senhor esteja sobre a vida dele, tanto na vida financeira, Pai, quanto na vida de casa, na emocional e na espiritual, Pai. Que a intimidade que ele tem com o Senhor seja resplandecida nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já acharam, já? Tá. Diz: ninguém despreze tua mocidade, mas sim o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. A parte que eu quero deixar mais enfatizada é só que a parte, mas sim o exemplo dos fiéis. Essa é importante, mas é aqui que. Né? Tá. Você tem um valor. Hoje em dia, Deus está me mostrando que uma coisa que eu também falou muito comigo, que hoje em dia muitas pessoas se acham pequenas demais para levar a palavra, tocar e ficar na porta, por exemplo. E é algo que nossa geração tem muito, né? A geração mais. Mas Deus, ele diz ao contrário em todos os comentários. Ele quer te usar, independente em qual área. Ele quer te usar mesmo que você não tenha talento de tocar o teclado, por exemplo. Você pode ter o do violão, igual o Felipe, o Isa, o Paulinho. Mas se, por exemplo, tu acha que não tem talento nem no teclado nem no violão. Tem a porta, tem o serviço de altar aqui às vezes, tem a projeção, o som. E o versículo base dessa explicação seria 1 Samuel 16:7. Só que eu não vou ler e vou dizer só a parte que
Deus vê o coração, que é a parte mais importante. Hoje em dia, Deus também usa pessoas diferentes, não pessoas iguais. Igual na Bíblia, Deus usa homens, mulheres, pessoas de idades inferiores, pessoas mais velhas, e características diferentes de cada um. Mas todos têm o mesmo objetivo, cumprir o propósito de Deus. Um exemplo que eu vou pedir para o Cauã botar é Isaías 6:8. Diz, né? Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui, nesse exemplo, Deus procura pessoas dispostas e disponíveis, prontas para fazer o que Deus pedir. Pessoas de diferentes idades, igual diz em Atos, pessoas com dificuldade na fala, igual Moisés, ou até pessoas mais simples, como Gideão. Mas Deus usa todo mundo, porque não importa a idade ou a aparência, o que importa é estar disponível e pronto para quando Deus chamar. Outra coisa que tem muito hoje em dia é o medo e a vergonha que nos impedem de levar a palavra. Muitos deixam de falar sobre Deus na escola, fora da escola, no trabalho, pela vergonha do que vão falar e o medo do julgamento dos outros. Medo do que vão pensar a partir dali, ou medo, sei lá, de ser apelidos chatos. Mas Deus diz que no mundo tereis aflições, então sereis perseguidos em meu nome. Então, esse é o caminho, né? O medo, por mais que ele não venha de Deus e a gente carrega isso na nossa cabeça, que a gente não pode ter medo, é uma coisa que ele paralisa muito e rouba oportunidades. Oportunidades de tu falar de Deus, de ganhar almas e oportunidades de mostrar que a gente tem maturidade, que a gente cresceu. Uma coisa que Deus me tratou esse no ano passado, e esse ano também. E três exemplos que eu vou pedir para o Cauã colocar também. Vai ser Êxodo 3, versículo 11 e 12. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó, que tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés, aqui, ele tinha medo e se achava incapaz de tirar o povo do Egito, porque era um povo grande e tal, mas Deus vai com ele. Então Deus falou: vai, eu vou junto. Outro exemplo, Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tem alguns versículos, algumas versões que dizem: seja forte e corajoso. Josué teve medo de substituir Moisés, mas Deus o chamou para liderar o povo. Mesmo com o medo que ele teve, ele foi e fez. E o último, Juízes 6:15. E ele me disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Aqui Gideão seria pequeno, mas Deus usou para vencer um exército enorme, mesmo sendo poucas pessoas e o mais simples. Isso mostra que, mesmo com o medo que a gente tem, medo de errar, de apelidos, a gente tem que fazer, porque é o que Deus manda e a gente tem que servir a Ele. O medo não é brincadeira, mas também não é de Deus. Atualmente, muitas pessoas têm dado desculpas para não levar a palavra. Como eu disse no início: eu sou muito novo, eu não me acho capaz, eu não me acho pronto. Mas qual tem sido a nossa desculpa para não levar a palavra na escola, não levar a nossa palavra no trabalho, ir no hospital, na praça levar a palavra? Qual é a
nossa cabeça que damos já estão na Bíblia como exemplos. E Deus venceu cada uma delas com o poder que Ele tinha. E o pessoal acreditando. Isso é uma coisa que muita gente também não ajuda. O pessoal não acredita em Deus. Então, hoje em dia nós temos gastado tempo com coisas que não são importantes. Coisas que muito fácil a gente teria que deixar de lado. Tempo que a gente teria com nossos amigos, que a gente tem poder desse tempo que a gente está orando, buscando a palavra, até tempos de tarde livre, de falar, ou tipo, depois do almoço, eu vou dormir ali, já que não tenho nada para fazer. Temos que eu vou dormir, que eu não tenho nada para fazer, até umas 4 horas da tarde. Dormir é bom, né? Todo mundo sabe dormir é bom. Mas pega, por exemplo, ali das 3 às 4, podia pegar para ler a Bíblia, para orar, para louvar a Deus, ensaiar teclado igual o Arthur, violão igual o Felipe, entregar o tempo a Deus. Hoje em dia é muito fácil a gente se distrair. Nós passamos horas na internet, vendo fofocas, coisas falsas, mas não somos capazes de postar um vídeo ou um comentário sobre Jesus ou chamando para a igreja, convidando os jovens. As pessoas estão se perdendo dentro e fora da igreja, mas não é por falta de igreja, é por falta de pessoas dispostas e disponíveis a levar a palavra, falta de pessoas que vão, falem e cuidem dessas pessoas, falta de pessoas com fé. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus fala isso. Uma pergunta que eu faço para vocês: vocês estão dispostos a entregar seu tempo a Deus? Porque estar disposto tem um preço, tem tempo. Às vezes estar disponível para Deus é abrir mão de um passeio com os amigos, uma noite de jogos igual a gente tem, ou até um tempo livre igual eu falei antes. Estar disposto tem um preço. Mas é nesses momentos livres que a gente está disposto que mostramos o quanto realmente queremos ser usados por Ele. Que mostra que a gente entrega o nosso tempo a Deus. Em 1 Coríntios 1, 27, fala: Deus não busca os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Então, uma pessoa louca um dia pode ser usada por Deus para pregar, por exemplo, uma palavra que toque mais o coração das pessoas que o pastor Edson. Mas é coisa de Deus isso. Em 2 Crônicas 16:9, diz que Deus busca os corações sinceros e fiéis, não a aparência. Uma coisa que também já vimos na história de Davi, né? Ele não busca pessoas fortes, altas, igual o Jota, mas busca pessoas com corações voltados a Deus, pessoas que entreguem o seu tempo, o seu coração a Ele. Outra coisa que acontece muito, que eu vejo, é que as pessoas pedem para ter as aprovações do mundo para dentro da igreja. Hoje muitos querem agradar mais o mundo do que a Deus, querem provar mais para os seus amigos o valor do que para Deus. Eles trocam o pecado pela presença de Deus. Hoje em dia, as pessoas estão tentando modernizar o Evangelho, que quer fazer caber nas opiniões humanas, mas esquecemos que a palavra de Deus não muda. Não precisamos da aprovação das pessoas, quando já temos o amor e o chamado de Cristo. Tem pessoas aqui que não vão aceitar que o Arthur toque, porque sabe do passado dele, mas isso, não falando mal do Arthur, só dando um exemplo. Mas Deus, Ele já perdoou o passado, Ele já tem o amor e o chamado de Cristo, e é isso que tem valor para Deus. Coloca Romanos 12:2, versículo que eu acho que todo mundo já sabe, mas é esse, né? E não sei conformados com este mundo,
mas sede transformado pela renovação da vossa mente, vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente não tem que se amoldar a esse mundo, a gente tem que fazer o mundo se amoldar a Cristo, levar a palavra a eles. E coloca Gálatas 1:10. Eu não tinha falado para eles. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, se a gente agrada aos homens, não agradamos a Cristo. E isso é uma coisa que a gente, cristão, não tem que fazer, ele não pode fazer isso. A gente tem que levar a palavra para eles. Mesmo que seja julgado pela nossa roda de amigos, não podemos pecar para parecer mais descolados no meio fora. A gente tem que renunciar aos pecados. A verdadeira aprovação que devemos buscar é a de Deus, não a do mundo. Cumprir o ID é viver o Evangelho todos os dias. Cumprir o ID não é só pregar no microfone, pregar na frente da igreja. É mostrar Jesus nas atitudes, nas palavras e nas escolhas diárias. Ou seja, na escola, seja 2 amigos que eu tenho, fale de Jesus para eles. Uma aula já vale mais que o mundo todo. Nas nossas atitudes, as atitudes falam, tem pessoas que falam que atitudes falam mais que palavras, porque é ali que a gente mostra se a gente realmente mudou ou não. É ali que o pessoal vê. Porque uma coisa que eu já li, já ouvi, é verdade. As pessoas podem não ler a Bíblia, mas eles leem a sua vida todo dia, pelas suas atitudes. As pessoas precisam ver Cristo em nós antes mesmo da gente falar um versículo, antes mesmo da gente falar um capítulo. Eles têm que ver Cristo em nós. A gente tem que ser uma carta lida por eles e ver, as pessoas verem Cristo em nós. O ID começa dentro da escola, começa dentro da família, do trabalho e até mesmo nas redes sociais. Igual o Cauã, que posta vídeo, é um exemplo para muitas pessoas, que é uma coisa que é boa fazer. Em Mateus 5, 14 e 16, ele fala: vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Ou seja, brilha a luz de Deus, ser usado por Deus diante dos homens. Mostrar que somos diferentes, não se achar por ser diferente, mas que as pessoas possam ver que tem Cristo na gente e que eles queiram isso também. É algo, ver algo desse sobrenatural que tem na nossa vida. O ID cumprir o ID é ser um exemplo em amor, perdão e verdade. No caso, a gente, para cumprir o ID, claro que a gente sempre pega, mas a gente tem que renunciar, amar o próximo, perdoar e falar a verdade. Não podemos mentir, porque é contra os princípios. E Deus fala: ama o próximo como ama a ti mesmo. E o perdão, um dos principais, é o perdão. Não é apenas falar de Jesus, é viver como Ele viveu. Deus não te escolheu para agradar o mundo, mas te escolheu para transformá-lo. Ele não vê a aparência, mas vê o coração. E é esse coração disposto que Ele quer usar para cumprir o ID. É o nosso coração transformado que Ele quer usar para transformar outras pessoas, ser curados para curar. O ID é uma missão de amor. Cumprir o ID não é uma obrigação, é um ato de amor. Jesus nos enviou porque Ele nos amou primeiro. Ele amou o mundo primeiro, Ele entregou seu Filho por nós. Quando levamos a palavra, estamos mostrando esse amor às pessoas que ainda não conhecem. Quando a gente leva a palavra, a gente mostra o amor que Cristo deu para nós. Muitas pessoas vão falar mal da gente, muitas pessoas vão julgar, expor, mas aí que está. O amor é amar o próximo, mesmo ele julgando, e perdoar ele.
igual eu falei antes. E não ficar com mágoa no coração. Liberar mesmo. Em João 15:12, Deus diz: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em 1 João 4,19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Ele nos amou primeiro e deixou como mandamento amar o próximo, igual Ele nos amou. Um amor que, com certeza, eu acho que ninguém mais seria entregar seu filho. É um amor que todo mundo olha e fala: meu Deus, Ele foi louco. Mas é a verdade. Cumprir o ID é levar o amor de Cristo. Quem ama, evangeliza. Agora eu vou falar umas coisas que não estão aqui na palavra, mas que Deus me tocou. É que teve uma parte que aqui diz, né? Cumprir o ID é viver o Evangelho todos os dias. A gente tem muita gente que pensa que é pegar no microfone e falar coisas bonitas aqui na frente. Falar, nossa, sou perfeitinho, porque eu sou santo. Mas cumprir o ID e viver o Evangelho todos os dias, todo dia a gente está renunciando. Todos os dias a gente ir para o nosso quarto e cumprir o Mateus 6,6. Todo dia a gente voltar o nosso coração a Deus. Todo dia a gente ler a Bíblia, fazer devocional. E as coisas que queremos ter aprovações do mundo para dentro da igreja é que muita gente, igual fazia com meu pai, por que ele pode ou não? Todo mundo, muita gente pergunta isso para os pais ou para o elemento. Mas aí que está, a resposta do pai sempre foi: por causa que você é cristão, essa pessoa não. Aí eu vou falar: eu sou cristã, eu não posso fazer. Não coisa chata. Mas Deus sempre falou para mim que essa tem que ser a nossa diferença. Enquanto eles pecam, eles estão errados. A gente está renunciando. E é essas pessoas que a gente tem que alcançar. Isso mostra que o mundo está cada vez pior, mas mostra que mais pessoas têm que ser alcançadas e ser levantadas. Por isso que a gente não pode ter medo e vergonha. E tem que falar com verdade, amor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e só quero que vocês reflitam. Vou fazer 3 perguntas. Será que vocês estão dispostos a ser usados por Deus? Vocês estão dispostos e disponíveis a dar tempo a Deus? Vocês estão dispostos e disponíveis a acreditar que é tudo no tempo dele, nada no nosso? Estão dispostos a ir para o quarto e orar? Ajoelhar? O 2 é justamente isso, segunda pergunta. Eu estou dedicando meu tempo a Cristo? Eu estou, igual pessoas que têm chamado para ministrar. Eu estou orando, fazendo. Tem gente que gosta de fazer palavras para ir treinando, falar naquele espelho. Quem toca, eu estou ensaiando para não enterrar o meu talento. Eu estou dedicando o meu tempo. E o terceiro o medo e a vergonha tem impedido de cumprir o ID? A gente está tendo vergonha de ir na frente das pessoas e falar a verdade, a palavra? Ou medo do que podem falar da gente, dos amigos que a gente vai perder? Isso é uma coisa que a gente não pode ter, definitivamente. Eu vou fazer mais uma. Eu estou levando a palavra de Deus como obrigação ou como amor? Porque se estiver levando a palavra de Deus como obrigação, já está errado. Eu estou levando a palavra de Deus como obrigação porque, como eu falei antes, o ID é uma missão de amor, não de obrigação. O ID é estar com o coração disposto a ele e pregar as boas novas. E sem falar que foi Jesus que nos amou primeiro, o maior exemplo que a gente tem. Igual diz em João 3,6.
sobre essas perguntas que eu falei, queria que vocês parassem agora, baixassem a cabeça, fechassem os olhos e pensassem nisso. Refletissem nisso. Reflitam. Pode ser também. É que outra palavra que eu pensei, mas é isso. Reflitam nessas 4 perguntas que eu fiz. E enquanto vocês estão refletindo, vão olhando para Deus. Se tem algum pecado referente a essas coisas, ou até não são referentes, peçam perdão para Deus. Se consertem com Ele. Ora e peçam a Deus coragem e disposição para fazer a vontade dEle, para levar a palavra com amor. Se o medo tem aprisionado vocês, olhe para essas cadeias que ele quebra. Quem quiser, vem à frente, se ajoelhar e se entregar de verdade a Deus. Mas é de vocês. Se precisar de uma oração especial também, levanta a mão. O Cássio vai orar para vocês. Amém, aleluia. Pessoal, olhem aqui, gentis. O Juliano pegou algo muito de Deus para a gente. O medo, o íntimo, o medo, ele nos impede de cumprir o íntimo. Você está um exemplo que ele falou de Davi. Davi, antes de cumprir aquilo que Deus tinha para ele, ele estava sendo preparado. Lá nos pastos, né? Quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Então, assim como o Léo falou, o nosso vídeo começa dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, quando a gente se entrega verdadeiramente para Deus, quando a gente deixa de lado as distrações, e aí escolhe entregar um tempo de qualidade com o Senhor. Então o íntimo começa aí. O medo é natural, né? Eu vou para o ser humano, o medo é natural. Você tem medo de pegar no microfone, falar em público. A grande maioria tem esse trava, né? Ou quando recebe um convite de algo, acha que não são capazes de mente, você só precisa estar exposto a disponível. O resto não tem a ver com você, ou com o que você vai falar, tem a ver com Deus. Sabe por quê? Porque às vezes, quando você recebe um convite para estar aqui, para ministrar essa palavra, para ministrar o louvor, vai ter alguém, onde vocês estão aí, que precisa de uma palavra do jeito que você ministra, da sua forma de ministrar, seja você gaguejando, seja você atropelando as palavras, mas dando uma palavra da parte de Deus. As pessoas precisam disso. Tem um testemunho na nossa casa, veio um visitante uma vez. Ele foi abraçado pelo Romildo e posteriormente o Romildo subiu no altar e começou a cantar. E essa pessoa tinha tido um mau testemunho em outro lugar. E quando o Romildo simplesmente abraçou ele na porta da igreja, depois subiu no altar, depois essa pessoa foi e falou para mim: poxa, cheguei aqui, o ministro do louvor, com toda a humildade dele, veio, me deu um abraço, me cumprimentou e depois sim subiu no altar. Né? Então, entregar
só aquilo que a gente já tem. Deus vai escolher, muitas vezes, os capacitados, mas como o Léo disse, vai capacitar os escolhidos. Porque nós não somos perfeitos. Davi foi preparado, mas ele tinha um coração voltado ao Senhor. Saul é um exemplo, um mau exemplo depois na sua história, mas antes dele cometer todos os erros que ele cometeu, Deus enxergou algo no coração dele, Deus enxergou algo nele. Então Deus enxerga algo dentro de cada um de nós, mas a diferença é o que nós fazemos com isso que nós temos dentro de nós. Nós deixamos o medo nos vencer ou nós pedimos para que Deus nos dê a graça, porque Ele falou lá em Josué 9, eu estou contigo, seja forte e corajoso. Então o Senhor está conosco, para que nós possamos ser forte e corajoso. Amém? Gostaria de orar por vocês, que a gente está encerrando aqui. Amém? Vocês possam se levantar, orar por vocês e manter o coração aberto para essa oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor entregou, Senhor, da sua parte para o Léo, Senhor, que nos replicou essa palavra, Senhor. E nessa noite, Senhor, o medo, Senhor, venha cair por terra de dentro de nós, Pai. E que a coragem, Senhor, de fazer aquilo que temos que fazer, Senhor, mediante o seu vídeo, Senhor, venha tomar conta de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que aonde quer que nós estejamos, Pai, possamos carregar, Senhor, a sua mensagem, Senhor. A mensagem da cruz que está em Ti, Pai. A mensagem da graça, a mensagem de salvação, Senhor. A mensagem de arrependimento, Senhor. E sim, Pai, cumprir o seu ritmo que começa dentro da nossa casa, Senhor. Quando escolhemos, Senhor, voltar os nossos corações a Ti, Deus. Então, que nessa noite, Senhor, possamos deixar, Senhor, aquilo que nos impede, Senhor, de cumprir, Senhor, aquilo que temos que fazer, Pai. Sair dentro de nós. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, também por esta palavra que hoje o Senhor nos presenteou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.